Boa noite, gente. Agora eu vou trazer um assunto para a mulherada acima dos 40 principalmente. Nós vamos falar hoje com a doutora Natasha Machado sobre menopausa, um assunto que está muito em alta e que agora no mês de outubro ele tem o dia dele, que é 18 de outubro, dia da menopausa, também dia do médico. Então, o meu bate-papo vai ser aqui com a doutora Natasha Machado, especialista em menopausa e sexualidade, né, doutora? Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos falar um pouquinho disso que é tão importante para todas as mulheres, né? Sim, porque tem muitos mitos, né, gente? A gente sabe que a menopausa, antigamente era tratada, não era tratada na verdade, e tinham muitas coisas que as mães da gente vem falando e a gente acaba acreditando naquilo ali e sofrendo, quando na verdade hoje em dia não é mais preciso, porque a doutora Natasha vem falar justamente sobre isso, que é possível viver muito bem, mesmo passando por essa fase da mulher após os 40 anos. Então, doutora, fala pra gente um pouquinho, então, desses mitos, o que a menopausa traz pra gente de ruim. Eu quase não preciso falar, né? Tu é a prova viva de tudo que já aconteceu. Na verdade, não é necessariamente um fator idade que conta, né? Não quer dizer que seja aos 40 ou aos 50, mas, em geral, a partir dos 40, a mulher começa, sim, a sofrer alterações de humor, alterações de peso, alterações de memória, de pele, de corpo, né? E durante muito tempo se conscientizou de que a mulher só sentia calorão na menopausa. Eu era assim. Né? E com essa informação, a gente fica esperando o tal do calorão e esquece de todos os outros sintomas que vêm junto e que a grande descoberta, vamos dizer assim, é que o climatério, a fase que antecede a menopausa, chega a ser até mais importante do que a menopausa em si, porque ele vem até 8 anos antes, já trazendo essas mudanças, mesmo a mulher estando menstruada, mesmo ela não tendo os famosos calorões. Porque então, assim, é até bom a gente saber a diferença, né, entre o climatério, porque às vezes, eu nem sei se eu estou falando certo, estou na menopausa. Qual é a diferença desses processos? Veio primeiro o climatério e depois a menopausa? A menopausa é um evento, né? Então ela é um evento retroativo. Quando tem um ano que efetivamente eu não menstruei mais, eu estou em menopausa. Até então, tem mulheres que falam, eu estou há 11 meses sem menstruar, eu menstruo já tem 8 meses. Eu não posso afirmar que seja menopausa. A gente diz climatério. Entendi. E essa fase ela é muito irregular. E pode durar, como eu falei, até 8 anos antes de efetivamente entrar a menopausa. E qual é o momento certo, então, da gente fazer o tratamento, né? Descobrir e fazer o tratamento? Como é que funciona? O momento certo é agora. Por quê? Porque independente da nossa faixa etária, independente de estar ou não no climatério, a gente precisa se conhecer. A partir do momento que eu passo a conhecer meu corpo, que eu passo a perceber as mudanças no que diz respeito ao meu ciclo menstrual, a TPM, a cólica, se está normal ou não, em qualquer fase que eu perceba mudanças, está na hora de tratar. Seja com hormônios ou não. Por que eu já falei nisso? Porque o grande medo é de que precise usar hormônio. E o hormônio é um tipo de tratamento, ele não é único e ele não é igual para todas as pessoas. Por isso a importância de quando a gente sentir essas diferenças, né, a gente tem que procurar especialista para fazer os exames e ver o que está alterado, né? Porque foi isso que aconteceu comigo. Eu, por exemplo, os meus sintomas eram leves, eu achava que eu tinha que esperar o tal do calorão, eu ainda não tinha, e eram leves por quê? Porque eu estava tomando pílula ainda. Então, querendo ou não, aquilo estava atrapalhando, eu já estava com sintomas só que leves. A partir do momento que eu fui na doutora Natasha e parei a pílula, aí os sintomas afloraram. E os sintomas são muitos e que atrapalham a vida da gente. Então, a gente não precisa, né, passar por isso. E assim, como você falou, você não se conhecia, na verdade. A gente é fruto da pílula que eu estou usando. Quando eu paro de usar a pílula, eu percebo que meu corpo realmente traz. Seja com relação à libido, seja com relação à forma do corpo, à celulite, à disposição e aos sintomas da menopausa, que podem ou não surgir. Tem mulheres que a gente pede para parar a pílula e elas ainda estão longe desse processo de climatério, mas só parando para ter chance de nos ouvir. De saber. Então, vamos citar os principais sintomas que as mulheres
têm e que elas ficam relacionando a qualquer outra coisa. Que a gente fala assim, eu tenho sentido insônia. Aí, insônia porque eu tô muito cansada. Mas assim, tu me falava isso na consulta, né? Que a gente tem vários sintomas e a gente acaba relacionando com outras coisas que na verdade são sintomas da menopausa. É que o único sintoma que não é justificável é o calorão. Né? Todos os outros sintomas, cansaço, um sono intermitente que eu digo, não é a insônia propriamente dita, mas às vezes eu durmo e acordo várias vezes durante a noite. Isso é um sono ruim. Acordar de manhã cansada, perceber aumento da gordura abdominal. Eu como igual, eu faço exercício igual. Mas não consigo perder aquela gordura. Não consigo perder peso, cansaço, desânimo. A parte sexual, eu tô acomodada porque a gente já tá casada há muito tempo. Mas a gente perde um pouco da energia sexual, então a resposta sexual diminui, o orgasmo fica mais difícil, o cabelo muda a textura, a pele, a flacidez começa a aparecer, né? Eu costumo dizer, até ontem eu estava bem, de repente a gente percebe que envelheceu. Não precisa passar dessa forma. O hormônio não é uma pílula mágica, mas ela traz de volta muita percepção do nosso corpo. Né? E eu falo por experiência própria e de amigas próximas que, por exemplo, a falta de libido, a gente associa assim, será? Como tu falou, né? O relacionamento há tanto tempo, tal, mas não é, porque eu, por exemplo, eu olhava para o meu marido e eu não tinha apetite sexual e eu não entendia, porque eu pensava assim, não, mas eu amo ele ainda, eu adoro estar com ele, por que eu não tenho essa vontade? E estava relacionado a isso. O que nem sempre acontece, por isso que é tão importante uma avaliação, né? Tem pessoas que estão num relacionamento ruim, tem pessoas que não têm mais diálogo, e aí não é uma questão hormonal. Mas eu preciso avaliar para poder dizer se o tratamento é com hormônio, é com terapia, é com fisioterapia, porque eu costumo dizer, tudo tem jeito. Não é necessariamente o jeito mais fácil, mas para tudo existe solução. E assim, uma preocupação que quem tem, por exemplo, já teve câncer, essas mulheres têm muito medo, né? E às vezes elas não vão até o consultório já com medo e já falam, não, eu não vou porque eu não vou tratar com hormônio. Eu acho que tem que ter essa conversa com a ginecologista, né? Tem que ter. Eu recebo pacientes dos oncologistas, eu tenho pacientes com câncer em tratamento para menopausa, algumas não têm contraindicação de usar hormônio, outras têm, e mesmo assim existem medicações, existem terapias passíveis de serem feitas sem que a gente exponha, aumente o risco dessas pacientes. Então, gente, vocês que estão me ouvindo agora, as mulheres, ou se tiver algum homem em casa, depois vocês vão poder assistir essa entrevista também no portal, porque realmente é um assunto muito importante para nós mulheres, porque muitas estão passando por isso, estão sofrendo e necessariamente não precisam sofrer, como a gente falou aqui. Então, Deixa eu só complementar uma coisa. Que bom que você falou em muitos homens, porque às vezes o olhar, a observação vem do próprio companheiro. Verdade. Ouvidos. Você tá diferente, aceite a observação também de quem está de fora. Porque assim, teve um comentário de uma amiga minha que falou assim, que ela sempre foi muito calma. E daí, de repente, ela começou a ficar muito irritada, diferente de mim, que sempre fui irritada. Então, assim, não era muito diferente. Mas, enfim, essa mulher, o marido começou a perceber que ela estava diferente, mas não tinha coragem de falar. Ele não tinha coragem. E quando ela começou a tratar, que ela começou a melhorar, ele falou assim, nossa, tu andava muito chata, muito nervosa. Então, às vezes, espera, né, para melhorar, para falar. Então, se perceber que a sua mulher já está diferente, já está mais irritada, já não está te procurando tanto, já é a hora de dar um toque também para sua mulher. A frase que eu mais escuto é, eu voltei a me reconhecer. Que coisa boa. Então, Natasha, obrigada pela tua participação, por esclarecer para o nosso público no estado todo sobre esse assunto que é tão importante. Obrigada, até a próxima. Obrigada, voltamos já então depois do nosso comercial.